O sacrifício perfeito de Jesus. Perfeito sacrifício? Sim, vamos ver por quê. Hebreus capítulo 7, verso 27, nos explica. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Jesus Cristo, com a sua morte, de uma só vez, foi capacitado a salvar toda a humanidade. Bastando exercer a fé, aceitar pela graça o sacrifício de Jesus, ele com o seu sacrifício, assim como o pecado entrou pela vinda através de Adão, um homem trouxe o pecado ao mundo, também por um homem, Jesus, todo o pecado do mundo, de uma só vez, foi expiado por esse nosso sacerdote Jesus. Veja, Hebreus capítulo 10, verso 10, segue com essa explicação. Pelo cumprimento dessas vontades, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Portanto, algumas pessoas se servem do pão da Santa Ceia e tratam de esmagá-lo vez após vez, missa após missa, Santa Ceia após Santa Ceia, pensando que precisam massacrar Jesus, que com a transubstanciação do sangue e da carne, o pão se transformando em carne e o vinho em sangue. E com isso maceram Jesus outra vez. Na verdade, esse simbolismo da Santa Ceia é uma comemoração pela salvação em Jesus. Uma única vez foi o suficiente. Não há necessidade de mais sacrifícios. Hebreus capítulo 7, verso 23, vamos comparar com o capítulo 7, verso 24 e 25 e entender melhor esse assunto. Hebreus 7, 23. Ora, daqueles sacerdotes haviam muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Então, os sacerdotes levitas, descendentes de Arão, morriam e precisavam ter um número muito grande de sacerdotes para oficiar, para prestar ali, fazer o sacrifício de animais. Mas Jesus, por seu próprio sacrifício, ele nos garante uma outra realidade vista no verso 24 e 25 do mesmo capítulo 7 de Hebreus. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos um sacerdote que vive para sempre. Ele é capacitado por um único sacrifício e por uma vida eterna para interceder por nós e para nos resgatar do pecado. No capítulo 7, verso 27, nós vamos ver ainda mais sobre esse tema. 7, capítulo 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Ele se ofereceu de uma vez por todas, como já explicamos, como lemos nos versos anteriores, ficou bem claro que o sacerdócio de Jesus foi suficiente e por uma oferta voluntária dele. Hebreus 9, verso 25. O tema segue pela explanação da nossa lição, trazendo o seguinte verso. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Mas, e se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos. Então nós estamos nos fim dos tempos, pois Jesus verteu o seu sangue como uma forma aceitável de sacrifício diante de Deus. Nossos pecados estão purificados, perdoados, basta confiarmos na promessa de Jesus. Em Hebreus capítulo 9, verso 9, nós temos a seguinte mensagem. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. O cordeirinho morrendo, acho que até aumentava a culpa. Vendo aquele animalzinho sofrendo, a pessoa se sentia ainda mais culpada pelo pecado. A esperança
de um Cristo que viria, alimentava, todavia, o sentimento de purificação. Mas agora, nós não precisamos ter remorso pela morte de Cristo, pois fomos purificados, aceitos diante do universo e diante do Pai, pelo sacrifício de uma vez por todas. E no capítulo 10 de Hebreus, do verso 1 até o verso 4, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não uma sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Porque o sumo sacerdote anualmente adentrava o lugar santíssimo, fazendo a purificação pelo povo, por si mesmo, pelo povo, e também diante de Deus com suas ofertas. Bem, seguindo, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Agora a pergunta, esses sacrifícios, depois de serem oferecidos pelo próprio corpo de Cristo, não deixaram de oferecer? Alguém mais está oferecendo sacrifício de ovelhas, de animais? Um ou outro aqui e ali, mas não há mais um santuário. O tabernáculo, o véu se rompeu de cima a baixo, e não existe mais o templo de Salomão, não existe mais um santuário onde está sendo oferecido sacrifício. Porque o próprio sacrifício de Jesus exterminou na consciência, na mente das pessoas, a necessidade de um sacrifício de animais. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Mas o sangue de Jesus tira os pecados do mundo. E então nós temos um Salvador que nos deixa limpos diante do universo, livres diante do Pai. Olha que prazer estar vendo a tua imagem aqui, acompanhando a programação. Um grande abraço, bênçãos de Deus. Por falar nisso, você que está aí assistindo, já curtiu a programação, compartilhou, está seguindo a nossa página com os vídeos que nós colocamos diariamente do Vem Entende? Eu te convido a seguir a nossa programação, compartilhar, dar relevância à palavra de Deus e observar se estamos seguindo literalmente, fielmente, aquilo que é ensinado. Daí você comenta, curte, eu vendo o seu rosto, lembro de orar por você. E peço que você também ore por nós, para que fiquemos firmes na palavra. Bom, acabamos de ler 10, verso 1 e 4, e agora eu convido para lermos Hebreus 10, 10. Em Hebreus 10, 10, o assunto se amplia ainda mais com o seguinte trecho. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Fomos purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E agora vamos ver que ele aniquilou o pecado, venceu, esmagou a cabeça da serpente. Ele não só aniquila o pecado que existe no meu coração, mas ele aniquila o próprio Satanás no juízo final. E não há esperança mais para o mal no universo. O mal está derrotado e os maus seguem o mesmo destino. Vamos ver então Hebreus 9, 26, a vitória de Jesus sobre o mal. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Foi com a morte na cruz, quando Satanás mais gritava, crucifica-o, o povo pecador gritava, crucifica-o, que Jesus venceu o mal. Foi na cruz, crucificado, que ele exterminou com o mal e vem para o juízo e para acabar definitivamente com o mal. No capítulo 10, versos 5 a 10, nós vamos ver a comprovação dessa verdade, pois o sacrifício foi aceito pelo Pai. Capítulo 10, versos 5 a 10 diz, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então, Jesus teve um corpo preparado de ser humano, e aqui então o sacrifício era ele mesmo. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo.
No verso 10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Oferecido uma vez por todas e exterminando o mal. Hebreus capítulo 9, verso 26, confirma essa fala de que houve a aniquilação do pecado. 9, 26. Aqui lemos: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Reforça assim a ideia de que Jesus venceu o mal de uma vez por todas. Em Hebreus 10, 2, não existe mais pecado. Olha que maravilha. Quando isso? Hebreus 10, verso 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados por seus pecados. Então, nós temos que a culpa pelo pecado se afastou de nós, não nos sentimos mais culpados, oprimidos pela acusação que Satanás faz nos céus a nosso respeito. O universo não ouve mais Satanás, ele não tem mais voz nos céus, ninguém mais quer ouvir Satanás, desde que ele matou o Filho de Deus por conta dos meus pecados, dos nossos pecados. Então, o universo agora não ouve mais as acusações de Satanás. Jesus calou a boca de Satanás eternamente, mostrando nitidamente o caráter de Jesus contra o caráter mau de Satanás. Os seguidores de Jesus e os seguidores de Satanás se assemelham aos seus líderes. E por falar em líderes, vemos então que não existe mais pecado, porque fomos purificados pelo líder. E agora vamos ver o verso 9 e 14, capítulo 9, verso 14 de Hebreus, que fala do nosso líder. Quem é o nosso líder? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então a nossa consciência está purificada de atos que levam à morte, quer dizer, nós não temos mais nada a ver com o mal. Nem na nossa consciência nos acusa mais nada do mal, porque Jesus é que vive em nosso coração e nos purifica. Bom, vamos ver então a sequência, que ele afasta o coração do mal. Lembra aquele ninho? E afasta o coração do mal, cada instante é prazer, sob a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. Esse verso foi tirado com certeza daqui, do que ele afasta o coração do mal, 9:26 de Hebreus. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso aqui é muito grave, meu amigo. Nós precisamos nos firmar no poder de Cristo para sermos purificados. E ocorre então a santificação, que está lá em capítulo 10, verso 10 a 14. Repetimos esse verso, dada a sua relevância. Capítulo 10, do verso 10 a 14 de Hebreus. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, quer dizer, separados para Deus, conforme a vontade de Deus andamos. Santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que oferece, nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Nosso sacrifício foi aceito, a santificação está preparada. Estamos limpos, conforme o sacrifício de Jesus. Capítulo 10, versos 19 a 23, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, com um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E pelo corpo de Jesus não há mais necessidade de aspergir sangue. O véu foi rasgado e estamos contemplando o Shekinah, a glória de Deus, a presença, estamos face a face com Deus, e sem culpa, porque Jesus expiou nossa culpa, sem pecado, porque ele transforma o nosso coração, e ele diz, eu opero tanto o querer
quanto o efetuar. Somos obra-prima da santificação pelo sangue de Jesus. E continua, então, no versos 20 a 23. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergidos para a purificação de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Chega de ficar perturbados por pecados passados. Esses já estão vencidos na cruz. Apeguemo-nos com firmeza e esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Que maravilha! Uns estimulando os outros pelo amor de Jesus, dentro do amor do Pai. Bom, aqui no verso 27, nós vamos ver em 1 Pedro 2, verso 9. Aqui, para quem são feitas essas obras? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Porque vocês são separados por Deus do mundo do pecado, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos, pois, como porta-voz de Deus, como sacerdotes eleitos, para levar esta mensagem ao mundo. Ide pregai o evangelho a todo mundo, em todas as gerações, em todos os lugares. Você é o sacerdote eleito. Bom, terminando o nosso programa de hoje, é preciso destacar o que está colocado lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 4. Voltamos para o livro de Hebreus para a finalização com esse apelo de Hebreus, Paulo falando aos Hebreus, do capítulo 1 até o verso 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezado e a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Não há mais vergonha nem para Jesus, nem para nós, pois estamos como vitoriosos sacerdotes de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E nem precisamos. Jesus é quem derramou o sangue para nos salvar, a mim e a você. Louvado seja o nosso Senhor Deus, e vamos agradecê-lo agora mesmo. Pai querido, muito obrigado por essas bênçãos, pelas bênçãos antecipadas da nossa salvação, pela vida que nos dás, pela santidade, pelo vencer do pecado, pela santificação da vontade que está em nós, pelo teu sangue, purifica-nos e transforma-nos novamente à sua imagem e semelhança. Assim fomos feitos no paraíso e queremos novamente refletir a tua luz para um mundo que está em trevas. Peço bênçãos para todos que estão assistindo e participando, e faça com que nós frutifiquemos, iluminemos ao mundo e compartilhemos da experiência maravilhosa de conhecer o nosso Salvador. Eu peço bênçãos para todos em nome de Jesus, o nosso santo e a nossa oferenda de sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Ei, não esquece, curta, compartilha, segue a nossa página, a nossa programação. Inúmeros vídeos estão lá colocados, diariamente vê, entende, trazendo a palavra de Deus, para que nós possamos estar felizes dentro de um ambiente de salvação. Que Deus te abençoe muito e até breve. Amanhã estou em mais.